Temos um tweet aqui, Vini, coloca então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês que apenas nos escutam agora, um tweet de ontem à noite do ex-ministro da Justiça e também ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que diz o seguinte: recebi a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa. E aí ele segue aqui: sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira, são 10 horas e 28 minutos. Muito bem. Turma, e aí? E essa prisão, hein, meu querido Fernando Holliday, como é que você enxerga? E ele tá tendo um comportamento de ok, né? De quem obedece à lei, né? Exatamente. Vou sair assim dos que tem Estados que fazer. Unidos, vou me entregar. Justo ou não justo, volta, se entrega, prepara a sua defesa. Eu acho que essa decisão, mais uma decisão do STF, é absolutamente desproporcional. Qualquer estudante de direito, já nos seus primeiros dias ali de aula, aprende que direito penal é a última ratio. Isso é, se só prende alguém quando todas as outras possibilidades foram esgotadas. Assim, é o último caso, é a exceção. Mas o que a gente está vendo nessas decisões recentes é que as prisões têm se tornado regra. Veja, o secretário de Segurança do Distrito Federal, que também é ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, estava de férias. Ele não tinha poder direto e constante sobre a coordenação dos trabalhos da segurança ali daquelas manifestações. Ele estava nos Estados Unidos e quem estava realmente comandando a segurança era o secretário adjunto do DF, junto com o governador Ibanez Rocha. Além disso, o que não ficou claro ainda é se o governo do Distrito Federal tinha as mesmas informações de inteligência que tinha o governo federal. Porque, veja, a ABIN dá um relatório para o governo federal e diz, olha, tá vindo as manifestações e no meio deles tem aqueles que querem fazer atos de violência, querem vandalismo, realmente cometer crimes. O governo federal avisou o governo do Distrito Federal. E porque o governo federal também não trouxe forças para colaborar com a Polícia Militar do Distrito Federal. A Força Nacional de Segurança tem 1.300 homens à disposição imediata do governo federal. O ministro da Justiça chamou somente 150. Então veja, se o governo do Distrito Federal tinha informações de violência e colocou quantidade de homens da Polícia Militar de maneira insuficiente para impedir os atos de vandalismo e está sendo responsabilizado, por que é que o governo federal também não está sendo responsabilizado? Então veja, há uma decisão muito desproporcional. E o pedido de prisão de Anderson Torres veio do diretor-geral da Polícia Federal. Quem é ele? Andrei Passos, que há poucos meses atrás era responsável pela segurança pessoal de Lula durante a campanha. E se Lula escolheu Andrei Passos é porque é um homem de sua confiança, é um homem próximo. A gente viu no governo Bolsonaro um grande escândalo quando ele tentou nomear o Alexandre Ramagem, que também tinha sido responsável pela sua segurança durante a campanha e foi impedido de ser nomeado pelo próprio Alexandre de Moraes. E agora você tem um diretor da PF próximo ao presidente da República pedindo a prisão de um adversário e sendo imediatamente aceito pelo STF. Então acho muito perigoso isso que está acontecendo. Você não pode sair prendendo pessoas assim sem qualquer custo. Agora, eu não sei se vocês conseguem me esclarecer isso, porque eu ainda não entendi essas férias do secretário. Porque assim... Vai implicar com as férias do cara. Não, porque é o seguinte, eu fico pensando no meu caso aqui com o Tutinha, por exemplo. Eu demorei, sei lá, uns 3 anos para tirar minhas primeiras férias, assim. O Anderson Torres, minha querida Paulinha, demorou 5 dias. Começou com férias. Então ele chegou e falou o seguinte... Já quero umas férias. Tava acumulado. Tô cansado. É bom. Já foram 5 dias. Eu preciso de um break. Na verdade, ele tirou férias como policial, né? Não, tudo bem, eu entendo isso. Só que o que acontece? Ele tirou férias como policial. E como secretário, ele tirou férias também, que ele estava fora. Então ele começou de férias. Quando vencer as férias, ele vai falar, já tirei lá atrás. E como pra você que quer férias e não quer fazer nada, acho que a prisão é um bom lugar também para não fazer nada. Pega um livro, entendeu? Vai ler. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 32 minutos. A gente está discutindo um pouco, gente, daqui a pouquinho, a entrega de Anderson Torres à polícia. Ele está voltando para o Brasil, ex-secretário de
Segurança Pública do Distrito Federal e também ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, deve ser preso ainda hoje. A gente está discutindo, repercutindo um pouco. O Holliday trouxe a avaliação dele sobre a legalidade ou não desse pedido de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes. A gente estava ouvindo agora o Marrom. Falando um pouquinho das férias do secretário. A gente está discutindo, tentando entender, né, Fê? As férias, as férias, 5 dias. Porque assim, né? Eu fico pensando aqueles... Ele trabalhou 5 dias. Ele trabalhou 5 Será que ele tira férias de 5 em 5 dias, então? O cara tira férias. Daqui a 5 dias eu tô de férias de novo. Então. E aí é o seguinte, ele tira férias, ele porque assim, gente, nós não estamos falando de qualquer cargo, né? Nós estamos falando do cargo de secretário de Segurança Pública de um estado, certo? Do Distrito Federal. Então não é tipo, sei lá, você nomeado para ser assessor de alguém, não. Não, e você tirar férias no meio de uma história que está... Exato. Vai tirar férias no meio, do caos. E aí tem uma coisa que eu acho que não piora nada a situação. Ele tirou férias e foi para os Estados Unidos e se encontrou um dia antes com o Bolsonaro. Pois é, né? Então assim, tá de boa. Não leva nenhum tipo de suspeita. Imagina, ninguém vai pensar nada sobre isso. Ninguém vai avaliar nada de mal nessa história. Cara, tem que fugir da aparência do mal, né? Já que a gente estava falando de Bíblia aqui, a Bíblia fala, foge da aparência do mal. Às vezes nem parece que é, mas se parecer que é, porra, pra que tu vai encontrar com um cara lá na gringa, tirar essas férias agora num momento tão delicado do país? E mesmo porque várias pessoas questionavam a nomeação dele, né? E até diziam, não, bota uma outra pessoa, não bota uma pessoa que é ligada ao Bolsonaro. Não, vamos botar. E aí dá nisso, sabe? Isso pra mim não sei se pega tanto, assim, sabe? Agora, por exemplo, de você se encontrar com o Bolsonaro, enfim, isso eu não Como acho não, Felipe? Não, assim, quando as pessoas querem relacionar o que acontece, que é uma depredação dos prédios públicos ao Bolsonaro, e a pessoa que pode ter sido um facilitador disso por não mobilizar a força policial para coibir, se encontra com o Bolsonaro um dia antes, eu acho que isso causa uma narrativa, traz uma história. O que pega realmente é a questão de você ser secretário, né, de segurança de um estado e simplesmente abandonar, ou, né, sair do país e tirar suas férias em pleno caos. Eu acho que isso pega muito, muito mais. Mas assim, gente, o que a gente está discutindo aqui são fatores políticos. Ele tirou férias 5 dias depois de assumir. Mordomia do funcionário é outra coisa. Ele foi pra Flórida, que é a mesma cidade onde está o Bolsonaro. Ele não se encontrou com o Bolsonaro, sim, tá, gente? Senhor. Precisa ficar claro. Encontrou, sim. Não encontrou. Sábado, dia 7 de janeiro, sim, senhor. Você tem certeza absoluta. Foi confirmada pelo jornalismo da emissora que você está agora com o microfone na boca. Aqui. Então tá bom. Então tá bom. Eu também não tinha essa informação. Exatamente. Eu conversei com uma fonte aqui, eu adoro quando a repórter fala isso. Dia 7, quem deu essa informação foi o nosso queridíssimo Bruno Pinheiro, direto de Brasília ontem. Bom, então tá bom. Se encontrou no dia... Não, então tá bom não, Não, mas peraí, a linha de raciocínio segue a mesma. A linha de raciocínio Vamos passar para o próximo assunto. Não. Ele vai lá, tira férias 5 dias depois de assumir, ele vai pra Flórida, encontra o Bolsonaro, etc. Tá de certo. Boa. Essas são questões políticas. Não, mas veja, é uma narrativa política. Claro. Eu, enquanto juiz, não posso pegar fofoca de corredor, bate-papo de rede social e pegar isso como prova e prender uma pessoa. Do ponto de vista prático, estritamente jurídico, ele não estava comandando a polícia militar naquele dia. Se ele não estava comandando a polícia militar, como é que ele pode ser responsável por aquilo e ainda ser preso? É uma desproporção. Eu entendo que você está partindo do ponto de vista jurídico legal. Exatamente. Mas do ponto de vista político aqui, ele pode questionar trouxa, coisas. Exato. E, gente, vamos ouvir agora o povo. O povo acha dos juristas. Ele foi pra Disney e a gente até agora, ele, Bolsonaro, a gente não sabe quem foi o pateta de terem se encontrado. Nessa situação, mano, não pode. Não pode. Você tinha um amante, vou me contar com o amante lá no estado. Mas não tá rolando nada não. Como é que tu explica isso pra tua esposa, mano? Tem coisa que ele quer inexplicável. Não é só ou não é. Não pode parecer que é. Tem hora que você não pode parecer. Ainda mais quem tá numa situação dessa. E tirar férias numa situação dessa não é normal. Isso não é normal. Gente, pelo amor de qualquer coisa, não é normal você trabalhar 5 dias e tirar férias em lugar nenhum no mundo. E, de maneira exemplar,
ele, como um cara público, não poderia ter aceitado essas férias. Ah, mas já estava programada com a família. Desculpa, faz as férias em Brasília. Não, mas sabe o que aconteceu? Mas eu também acho, gente, mas é que tem um... Aqui tá o Planalto, mostra pros filhos, aqui tá o Planalto. É que tem uma questão aí. Deveria fazer passeio turístico com a família, né? Ele era... O Congresso... Olha enquanto você pode, olha né? aqui, o Porque Congresso olha tá o que quebrado. aconteceu Não, depois ó, com o Vogue. vamos raciocinar o seguinte. Ele era ministro da Justiça, certo? Ele estava trabalhando como ministro da Justiça há sei lá quanto tempo. Claro. Não tirou férias. Ai, tadinho. Aí o que acontece? Ele vai é nomeado secretário de Segurança do Distrito Federal. Aí ele vai conversar com o chefe. Olha, fui ministro da Justiça, mas acabou o governo. Não tirei férias. Como secretário de Segurança, posso tirar minhas férias agora? Não. É uma negociação. Mas sabe o que eu acho? gente. Eu acho que pode ter havido uma negociação, mas há uma coisa a observar. A gente estava vivendo uma situação que é, no mínimo, curiosa, para não dizer, de pessoas acampadas na porta de quartel em todo o Brasil. Uma situação normal. No Distrito Federal, né? Então, assim... É uma situação estranha, gente, de observância, né? A gente teve uma posse de um presidente que teve que ter todo um sistema de segurança lá, que falaram, né? Super ampliado para que corresse de um jeito tudo certo, deu tudo certo. Só que, assim, a gente não tá tudo bem. Tinha um monte de gente acampada no quartel. Tinha uma coisa ali que, claro, não era violenta, era pacífica, o pessoal tava lá parado. Mas é uma coisa a se observar, não é a normalidade, né, do dia a dia de todas as cidades. Tem é uma coisa detalhe, diferente. Paula, eu acho que tem um detalhe que muda toda a história. Ele sabia que essas manifestações estavam sendo convocadas. É verdade, estava acontecendo nos grupos. Havia conhecimento por parte da Secretaria de Segurança. Por causa da questão da ABIN também? Não, por conta... aliás, não só a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o Holliday trouxe isso, mas a própria ABIN, o governo federal, também sabia disso, mas o ponto é, na hora que ele foi negociar as férias... Já sabia. Já tinha informação de que, no dia 8 de janeiro ia ter uma quantidade de manifestação grande em Brasília. E aí você pega o avião e vai embora... É, no mínimo, estranho, né? Trazer uma informação, porque a gente está nessa expectativa do Anderson Torres regressar ao Brasil e se entregar à polícia, mas nos Estados Unidos está acontecendo uma grande confusão, onde todos os voos foram suspensos nessa quarta-feira por causa de uma falha no sistema da Administração Federal de Aviação. Então, está acontecendo um processo lá interno. Isso é coisa de Bolsonaro, isso é coisa de Bolsonaro. Pode ter certeza que é... Está acontecendo uma coisa muito complicada, então tem esse comunicado oficial da AFF, que é a Administração Federal de Aviação, dizendo que ordenou às companhias aéreas suspenderem todas as partidas domésticas até às 9 horas, horário do leste, para permitir que a agência validasse a integridade das informações de voo e segurança. Então, lá nos Estados Unidos, essa questão dos voos, nessa quarta-feira, está bastante complicada. Então, alguma coisa para a gente considerar. Claro, eu não sei que voo que o Anderson Torres vai pegar, se ele já pegou, se ele está chegando, mas está acontecendo isso ali, alguma coisa para a gente também é um panorama do que saber tá daqui. Nesse momento, hoje, quarta-feira, a situação está bastante complicada para quem vai retornar dos Estados Unidos, para qualquer destino, tá? Não é só para o Brasil. Tudo bem.